Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque e sextou por aqui, 8 de dezembro, né? Data comemorativa aí da fusão do futebol, né? E do Botafogo de Regatas, né? 8 de dezembro, se não me engano, de 42. É isso aí, galera. Pessoal, vamos às notícias, tá? Ontem teve a festa, premiação da ESPN, né? Da Bola de Prata, né? Que é uma premiação tradicional, né? No meu tempo, na minha época, era dado pela revista Placar, né? Mas hoje é realizado aí pela ESPN. O melhor jogador do campeonato, bola de ouro, foi o Luís Soares do Grêmio, né? E isso mostra também a regularidade do atacante uruguaio, né? Ao contrário do Tiquinho, que foi eleito aí vários meses, né? Melhor jogador do campeonato, tanto na ESPN como também em outras áreas aí esportivas, do jornalismo esportivo, mas o Luís Soares com certeza foi o mais regular, né? O Tiquinho teve uma queda muito grande depois da lesão que ele teve, e o resto da história todo mundo aqui do canal já sabe, né? Então, ontem teve o prêmio da Bola de Prata e o único jogador do Botafogo no time, tá? Bola de Prata, ainda teve um, por incrível que pareça, foi o zagueiro Adrielson, tá? O ataque ficou ali com o Hulk e o Soares, teve também a Arrascaeta do Flamengo, acho que o Pulgar também estava, alguns jogadores do Palmeiras, naturalmente, entre eles o Everton, tá? O goleiro. E aí ele foi perguntado aí sobre essa fofoca, né? Sobre essa questão aí toda da manipulação de resultados que tem sido levantada pelo John Textor, né? Inclusive o John Textor, vamos aqui explicar para quem não entendeu, não é que o Botafogo entrou na CBF com o dossiê, né, da Good Game. Foi o Textor que se defendeu das acusações, né? Ele está sendo processado pela CBF e pelo Edinaldo, né? Para variar, entrou um pelo de cachorro na minha boca. E aí ele se defendeu com esse dossiê que demonstra, né, vários erros que podem sugerir uma manipulação de resultados, tá? Então o Everton falou o seguinte: temos que ser sinceros, se não fosse a ajuda, aí ele foi um pouco ali, deu uma de Maradona, né? A mão de Deus em alguns resultados seria difícil. Declaração aí, no mínimo curiosa, né, do Everton falando na mão de Deus em alguns resultados. Continuando aqui, aspas para o goleiro: vamos melhorar a condição da arbitragem e depois cobrar e exigir uma melhor qualidade. É justamente o que o Textor tem falado, né? O Textor tem batido nessa tecla, que não é simplesmente falar pelo Botafogo, porque o Botafogo perdeu o campeonato, então por isso que está falando. Não, esse dossiê, na verdade, segundo o John Textor, é na intenção de apresentar também propostas para a melhoria da arbitragem do futebol brasileiro, que eu acho que é um consenso de que ela não é boa, né? Então o Textor, entre outras coisas, sugere a profissionalização da profissão de árbitro, né? Se você for hoje entrevistar os árbitros aí que todo mundo conhece, né? Praticamente todos eles têm uma outra profissão paralela à de árbitro. Então, basicamente é isso. No final, só que o Everton deu uma derrapada, ao meu ver. Acho que ele foi bem aí quando ele falou a questão de cobrar condições melhores da arbitragem, né? Mas aí ele deu uma derrapada quando ele falou: é raro ver o Palmeiras reclamar da arbitragem. A gente lembra que teve um momento ali do campeonato em que principalmente o auxiliar do Abel falou que a culpa era do sistema, que para a CBF não era interessante que o Palmeiras fosse campeão de novo, né? Deu no que deu. Agora, galera, e tem essa questão aí que ele falou da mão de Deus. Comenta aí embaixo o que você achou. Achei estranho, né? Ele reconhecendo que foi ajudado, mas dizendo que foi coisa de Deus, né? E não da arbitragem. O dossiê que o Textor trouxe, né? Que aliás o STJD já descartou, disse que não vai nem levar em consideração. Ele tinha como proposta, entre outras coisas, que não tivesse rebaixados esse ano. Tal foi a quantidade de erros percebida nessa competição, tá? Mas o próprio Botafogo
ao pedir isso, né, já sabia que era uma coisa quase impossível, né? Essa proposta seria de que em 2024 jogassem 24 equipes, ou seja, as 4 que subiram, né, da Série B e permanecessem as 4 que caíram. Inclusive o Botafogo, quando entrega esse dossiê, não tinha acontecido ainda a última rodada, então não é nada pessoal, né? Ah, vamos resgatar o Santos, nada disso. Foi antes da última rodada, mas já era uma proposta nesse sentido, para uma forma de demonstrar o quanto que o Botafogo, né, e o Textor especialmente, considera que esse campeonato tinha coisas ali suspeitas, né? E a maior delas que eu falei aqui já há um tempo atrás no canal, quem me acompanha sabe disso, mas que veio à tona novamente, né? Uma grande discrepância é o número de expulsões, mas isso eu vou falar já já, tá? Já chego nesse assunto, porque teve a fofoca toda da Leila rebatendo o texto, já falo desse assunto. Pessoal, como eu disse, o Adrielson foi o único jogador do Botafogo. O Botafogo, em determinado momento, tinha Tiquinho, Adrielson, Eduardo, né? Entre os jogadores no time, que seria o Bola de Prata, né? O último dos moicanos foi o Adrielson, o único que conseguiu ali ser o melhor da sua posição, né? E ele foi perguntado pelo Fred, dos Desimpedidos, acho que todo mundo conhece, perguntado qual foi o jogador mais difícil de marcar nesse Brasileirão. O Adrielson até surpreendeu com a resposta, falou no Pedro, do Flamengo, lembrando que o Pedro fez 13 gols nesse campeonato, mas nenhum deles contra o Botafogo. Sei lá, o Adrielson aí veio com essa resposta do Pedro. Nessa mesma entrevista do Fred, né, outros jogadores foram perguntados a mesma coisa, e quem acabou ganhando como jogador mais chato de se marcar, né, mais perigoso, enfim, foi o Bola de Ouro Luizito Soares, tá? Foi citado 8 vezes. Então comenta aí embaixo o que vocês acharam, e não precisa nem dizer que nenhum jogador do Botafogo foi citado. Galera, o Edinaldo Rodrigues, ele ontem foi destituído do cargo de presidente da CBF. É uma questão do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, da Justiça do Rio de Janeiro, que julgou que a eleição, né, do Edinaldo, na época, na CBF, não correu da maneira ali legal, né? Então ele foi destituído do cargo, e o próprio John Textor, que hoje, né, virou um antagonista do Edinaldo, comemorou isso no ex-Twitter, né, no X, da seguinte forma, tá? O Textor, aspas para o Twitter de John Textor: com um novo presidente, né, lembrando que daqui a 30 dias vai ser convocado, num prazo aí de 30 dias, uma nova eleição na CBF, tá? Com um novo presidente e um novo amanhecer para a CBF, o Botafogo segue comprometido com os melhores padrões de transparência e fair play no Brasil. Então o Textor aí batendo na tecla de que o Botafogo não está lutando para modificar o resultado do campeonato. Simplesmente o dossiê é uma forma do Botafogo mostrar que ele está atento, né, aos erros de arbitragem e querendo a melhora, né, propondo sugestões aí para melhora da arbitragem no Brasil, tá? Só recordando, depois das falas do Textor pós-jogo com o Palmeiras, né, ele está sendo processado criminalmente tanto pelo Edinaldo quanto pela CBF, tá? Por calúnia. Então, esse dossiê do Textor é uma forma de defesa dele, porque justamente a fala dele era de que esse campeonato estava contaminado, né? Acho que foi isso que ele falou na época. Então, o dossiê é uma defesa do John Textor, tá? A Leila Pereira, né, que eu não conhecia muito, né, só via assim notícias esparsas, né, da presidente, né, do Palmeiras, ela tem se mostrado assim bem debochada, né, irônica, e ela tinha recentemente no jogo com o Cruzeiro, né, ela foi perguntada sobre o dossiê, e aí ela falou que o Textor estava desequilibrado e que esse dossiê era ridículo, né? Então o Textor ontem respondeu numa nota muito bem feita, aliás, dizendo o seguinte: sua equipe vive num mundo onde o 11 contra 10 é que representa equilíbrio. Então, falando em desequilíbrio, para vocês, equilíbrio é 11 contra 10. Isso aí é um trecho da nota, tá? O que o Textor quis dizer com isso?
justamente o dossiê mostra, né, que o Palmeiras jogou 11 partidas desse campeonato, né? 38 rodadas, em 11 rodadas o Palmeiras jogou 11 contra 10, só isso. Só essa vantagem, pequena vantagem de um jogador a mais, né? E que o próprio dossiê, né, demonstra que a média geral dos times é ter, no máximo ali, 3 jogos apenas em que o time teve uma superioridade numérica, ou seja, o adversário teve um jogador expulso. E o Botafogo, que, né, especialmente no primeiro turno, atropelou todo mundo, teve zero jogos em que o Botafogo teve um jogador a mais. Quer dizer, nenhum adversário do Botafogo teve jogador expulso. Ou quando teve, né, teve um expulso de cada lado. Então, aliás, o Botafogo em alguns momentos estava em inferioridade numérica, né? Um jogo aí que a gente lembra muito bem é o jogo do Flamengo do primeiro turno, né? Mas o Botafogo nunca teve com um jogador a mais. E o Palmeiras teve em 11 oportunidades, 11 contra 10. É realmente, no mínimo, suspeito, né? O que a Leila poderia dizer sobre isso, né? Com certeza ela iria ironizar, dar uma respostinha debochada, né? Inclusive ontem ela foi, né? Ela não, o Palmeiras foi às redes sociais e fez uma artezinha ali mostrando que o Palmeiras tinha sido melhor defesa, melhor visitante, enfim, alguns itens assim, e aí com o seguinte título: trouxe um dossiê para vocês, quer dizer, para mostrar que o Palmeiras foi melhor em uma série de coisas, mas falta aí o Palmeiras responder sobre isso, né? Se é normal uma equipe ter 11 jogos, né, do campeonato, praticamente um terço do campeonato, em vantagem numérica. É realmente algo muito esquisito, muito estranho, né? Não estamos aqui defendendo, né? O Botafogo continua tendo seus erros, o Botafogo continua tendo falhado, né? O Botafogo continua tendo um segundo turno que foi pífio, como falou o próprio Mazuco, né? Nada disso apaga, mas que é muito estranho o Palmeiras ter jogado 11 jogos em vantagem numérica. Isso é estranho. E aí a gente volta ali no início do vídeo, quando o Everton falou em mão de Deus, né? Eu diria que é outro tipo de mão, né? Outra mão. Mas quem tem que julgar isso, naturalmente, é a CBF. E agora a CBF terá um novo presidente, né? Vamos ver se as coisas melhoram por lá. Galera, a thumb aí, a capa desse vídeo é sobre o Cauli, né? Cauli, meio atacante, que foi destaque do Bahia, né? O Bahia que por muito pouco escapou do rebaixamento, mas teve no Cauli ali, o Cauli ali, né? Teve um destaque no jogador de 28 anos, que inclusive a curiosidade que está na thumb, né? Vocês lembram? Ele é botafoguense na infância, né? Aquela história de jogador de futebol, né? Meu clube de infância era o Botafogo. No primeiro turno, inclusive, ele faz um gol. Não me lembro se ele fez o gol ou se ele fez a jogada do gol. Se você lembra, comenta aí embaixo. Contra o próprio Palmeiras. E aí o Textor brincou nas redes sociais, falou: Cauli, você é um escolhido e segue sendo escolhido e tal. E tem essa foto aí que viralizou do Cauli, criança, né, comemorando ali, parece que um aniversário com a temática do Botafogo. O negócio é o seguinte, gente. O jornalista Antônio Neto, da SB TV, né, eu acho que é Esporte Clube Bahia TV, e também o Jorge Nicola, falaram que tem 3 equipes de olho no futebol do Cauli: Botafogo, o Flamengo e o próprio Palmeiras, tá? Vai ser fácil tirar o Cauli do Bahia? Acredito que não, até porque o Bahia hoje, né, não tem problemas financeiros, já que ele faz parte do grupo City, né? E a multa rescisória do jogador estaria ali na casa de 50 milhões de euros, né? Então, não é uma missão fácil, a menos que o Cauli realmente queira sair do Bahia, dê uma forçada para sair, né? Ele que teve uma temporada muito boa, foram 47 jogos em 2023, com 10 gols e 9 assistências. Comenta aí embaixo se você considera. Eu considero que seria um bom reforço para o Botafogo. É um bom jogador o Cauli, né? Além de ser botafoguense, eu acho que seria uma boa, sim. Vamos ver. Pelos valores aí, não é uma missão fácil para o Botafogo, ainda mais com a concorrência
dos abastados Flamengo e Palmeiras, né? Vamos ver o que acontece. O Cauli, que tem uma curiosidade, ele jogou alguns anos na Alemanha, né? Ele que é baiano, de Porto Seguro, e ele jogou alguns anos na Alemanha e também tem nacionalidade, né? Tem dupla cidadania brasileira e alemã, tá? Galera, falando aí também dessa época que a gente fica falando quem chega, quem sai, né? Possibilidades. O Eduardo, ele apareceu ontem a notícia, tá? Vinda lá da Arábia Saudita. O Eduardo, que todo mundo sabe, é muito ídolo lá na Arábia Saudita. Os torcedores do Al Hilal, o clube que ele defendeu por 5 anos, conquistou ali 13 ou 14 títulos. É muito ídolo por lá, mas dessa vez quem estaria interessado no futebol do genro do Bebeto é o Al Sucor, tá? No caso do Eduardo, que tem 34 anos, a multa rescisória está em 30 milhões de euros. Vamos ver o que acontece. Certamente, eu acho que nesse momento seria bom para o Botafogo, já que ele tem um salário bastante alto e foi um dos jogadores aí que naufragou no segundo turno, né? Então, é uma possibilidade, vamos acompanhar. Falando em possibilidades, eu falei do Adrielson no início do vídeo, e todo mundo está esperando, né, a qualquer momento a notícia do Adrielson ser apresentado, ser concretizado o negócio dele ir para o Lyon, né? Ele e o Lucas Perry. E ele foi perguntado também ontem na festa da ESPN, e o Adrielson disse que está entregando isso aí para o Botafogo, né? Tá nas mãos do Botafogo e dos seus empresários, mas a gente sabe que isso aí é questão de tempo, essa saída do Adrielson e do Perry. Galera, eu acho que o momento, falando também do Perry, né, que está de saída, já falei aqui do João Paulo, do Santos, o Santos sim, rebaixado, né? O Botafogo, segundo o próprio André Rizek, né, ontem ele falou, as informações das internas é que o Botafogo, de fato, vai para cima nesse final de ano, início agora 2024, para reforçar o elenco, pensando na pré-Libertadores, né? Então, que o Botafogo realmente traga nomes importantes. Então, eu acho que tanto o Cauli, né? O João Paulo não foi cogitado, não, tá? É um nome que eu tô soltando aí, já que se falou do goleiro Santos, né? O Botafogo já falou das posições, e é quase um time inteiro que o Botafogo vai precisar contratar, né? De Plácido saindo, Adrielson, Perry, Lucas Fernandes também saindo, e fora esses jogadores aí como o Eduardo, o próprio Marçal, o Vitor Cuesta, tem salários muito altos e hoje não estão, né, digamos que gozando de uma boa fama junto à torcida alvinegra, né? Se eles continuarem, né, o caso também do Marlon Freitas, né, é uma possibilidade de alguns desses jogadores continuarem no elenco. Aí a torcida vai ter que entender, né, que também o Botafogo não pode simplesmente dispensar jogadores que custaram tanto, né, e que tem contrato ainda com o Botafogo, né? Então, só se pintar realmente algum clube aí interessado, aí sim o Botafogo pode olhar com carinho a saída desses jogadores que não foram bem no segundo semestre. Beleza, galera? Deixa seu like, comenta aí embaixo sobre tudo isso que eu comentei aqui, né? As 11 expulsões, né, favoráveis ao Palmeiras, realmente eu acho que é a mão de Deus, hein? Deus deu uma mãozinha e tanto para o Verdão. Galera, tamo junto, abraços, até amanhã.